Oi, gente, mais um episódio do nosso FacialiCast, o podcast da Clínica Faciali. E hoje eu tô com uma convidada muito especial que me acompanha aí, ó, muitos anos. Antes mesmo da Faciali aí surgir, a gente já trabalha junto. E é a doutora Tami. Tudo bem, Tami? Oi, tudo bem, e você? Tudo certo. Muito bom estar aqui. Tami, me conta, como que você entrou nesse mundo da odontologia? Por que você quis fazer odonto? Desde pequena. Eu sempre quis, desde a época de colégio. A gente fazia os testes vocacionais na época e eu sempre gostei muito da área da saúde. Não sabia exatamente para que lado eu ia, né? Fiz alguns testes vocacionais e acabei caindo de paraquedas, assim, na área da saúde, bem do que eu gostava, sabe? Meus testes vocacionais deram bem na área que eu queria seguir. E aí o meu padrasto é dentista, né? Também. Então já conheci um pouco. Andado, né? Já conheci um pouco de como é que funcionava, como era a vida de um dentista, né? Porque, por exemplo, o médico a gente não sabe, a gente já sabe que é aquela loucura de sempre, né? E aí, para odontologia, eu acho que eu já tinha uma noção de como é que era que funcionava, o que ele fazia, né? Como era o dia a dia. Nunca fui pro consultório dele, nunca assisti procedimento nenhum, nem nada, mas já sabia qual era a rotina do dia a dia, a felicidade que ele tinha quando chegava em casa e falava que resolveu um problema, uma pessoa que não sorria mais, voltando a sorrir. Então, isso para mim foi uma coisa que, sabe, que me brilhava os olhos, assim. Ah, que legal. E se você não fosse dentista, você pensava em ser outra coisa? Pensava em ser veterinária. Nada a ver. Nada a ver. Mas eu sempre gostei muito de animal de porte grande. Cavalo, vaca. Sempre achei muito bonito. Eu ando a cavalo, eu laçava antigamente. Eu não sabia, sério? Sério. Praticava laço comprido. E aí, depois da faculdade, eu acabei parando, porque não dava mais para conciliar. Tinha muita coisa para fazer, trabalho, estudar. E aí não dava tempo, né? Sim. Mas eu laçava. Ai, que legal. Eu não sabia que você laçava. Pois é. Eu sabia que você gostava de animal de porte grande, que uma vez você contou. Por isso eu quis perguntar esse negócio, se você não fosse dentista, você queria ser outra coisa. Mas não sabia que você laçava. Deve ser muito legal. É muito legal, muito mesmo. Assim, é uma sensação de liberdade, assim. É você, o cavalo, o vento batendo no rosto. É delicioso. Então, para quem não sabe, a Tami é especialista na parte de endodontia, que é canal. E ela também faz a parte de harmonização facial, que por sinal, muito bem. Muito obrigada. E assim, Tami, vamos lá a esse assunto que está super em alta, né? Que é a harmonização facial. Qual que é a queixa principal dos pacientes? Eles chegam para você e perguntam... E o que eles falam, assim? O que geralmente é essa queixa? Na verdade, é quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa que ele fala assim, meu rosto tô com a impressão que meu rosto tá derretendo, tá caindo, né? Não tem mais firmeza na pele, a pele tá flácida, tem muita linha de expressão, as rugas, são as queixas principais mesmo dos pacientes, né? Eles chegam lá e olham no espelho e falam, tá marcando muito meus pés de galinha, o meu bravo, ou então o bigode chinês tá muito marcado, ou a área de jaws aqui, né? Os pré-jaws, que é a gente fala o bulldoguinho, né? assim, sabe? Começa a cair aqui embaixo. Então, essas são as principais queixas, né? Perda de volume de lábio também, que a gente sabe, né? Que conforme o passar do tempo, a gente vai perdendo gordura, tônus muscular, o osso do nosso organismo vai reabsorvendo aos poucos. Então, assim, até quando a gente repara não só na qualidade de pele, a gente pode olhar que as pessoas mais idosas vão tendo até a olheira um pouco mais marcada, vai tendo um afundamento, né, da região dos olhos. Por quê? Por causa dessa reabsorção óssea e perda de tônus muscular mesmo, gordura facial. Então, é tudo em camadas, né? Primeiro vai a gordura, depois o músculo e por último o osso. E o colágeno também. E o colágeno já começou a perder lá com 25 anos. Ah, tristeza. Mas não é assim, né? Que você vai acordar com 25 anos, olhar no espelho e falar...
nossa, meu rosto ficou flácido. Não é por aí, né? Porque as coisas são gradativas. Vai passando o tempo, você vai começar a notar que a tua pele está um pouco mais flácida, que você não tem mais a pele dos seus 15, 16 anos, né? Sim. E aí, além de tudo isso, desses fatores, né, que são os fatores fisiológicos, existem os fatores externos, né? Muita gente não cuida da pele, de qualidade de pele. Nem de dentro para fora e nem de fora para dentro. Como assim? De fora para dentro é você fazer um skincare, né? Cuidar da pele, passar um hidratante, um protetor solar, que é extremamente importante, porque a gente sabe que os raios solares, eles acabam prejudicando a pele, né? Queimadura, e acaba deixando ela com um aspecto mais envelhecido, né? E aí as pessoas não passam protetor solar, que é o mais importante, não fazem hidratação, não tomam muita água, não praticam atividade física, né? Hábitos como tabagismo, alcoolismo, tudo isso acaba prejudicando também na qualidade de pele. E assim, uma dúvida bem grande que as pessoas não sabem. Botox e preenchimento é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem um paciente que chega e fala, queria aplicar Botox aqui no rosto e tal, na maçã do rosto. E eu queria fazer um Botox na boca. Um Botox na boca, Um Botox na boca é somente para sorriso gengival, né? Que a gente aplica para travar o músculo. O Botox, que é a toxina botulínica, ela serve para paralisar os músculos, né? Então, você vai diminuir expressões, as linhas de expressões, né? Que você não vai mais ficar tão bravo, vai levantar menos a testa, os pés de galinha ao redor dos olhos também, a gente consegue travar os músculos ali. Você vai continuar tendo expressão facial, né? Que a gente faz tudo na medida, para não deixar o paciente também com cara de estátua. Parado, assim, né? Totalmente paralisado. Então, a gente faz o procedimento, dentro, cada paciente tem a sua queixa principal, a gente consegue corrigir também algumas, tanto com Botox quanto com preenchimento. O preenchimento é um volumizador e o Botox é para paralisar o movimento. Então, tanto com o Botox quanto com o preenchedor, a gente consegue fazer correção de assimetrias pequenas, né? Não muito grandes assimetrias, né? Mas de forma não cirúrgica. Para paciente, por exemplo, tem gente que tem uma sobrancelha mais alta que a outra. Então, a gente consegue corrigir isso com um Botox. A gente consegue dar uma aliviada. Tem gente que tem o lábio, um lado do lábio um pouco maior que o outro. Então, um preenchedor, que é o ácido hialurônico, né? A gente vai injetar um pouquinho mais de um lado do que do outro para tentar regularizar o tamanho mesmo. Né? Então, o preenchedor, ele dá volume, né? Isso, ele serve para volumizar, para dar um pouco mais de área de sustentação na face. E o Botox, Botox é para paralisar os músculos. Porque muita gente confunde, né? Sim. Falar que faz Botox no rosto inteiro. Eu queria... E, assim, a questão de preencher a boca, isso é bem polêmico, né? Assim, sim, muito. Muito, porque, quantos ml, como que vai ser? Porque 1 ml é muito, ou é pouco? Como que é, assim, essa questão do... assim, eu sempre falo para os pacientes, né, que 1 ml é o ideal. Principalmente para as pessoas que nunca fizeram um preenchimento. Claro, tudo depende do tamanho do lábio da pessoa, do que ela deseja, né? Eu gosto muito de trabalhar com a naturalidade, né? A gente faz o primeiro ml no paciente, que é uma seringa de preenchedor, né? E dá certinho para fazer contorno do lábio, deixar o lábio mais marcadinho, mais desenhado, colocar um pouquinho de volume e o paciente fica satisfeito, né? Agora, existem técnicas para fazer. Tem pacientes que você não pode colocar muito na região central do lábio, porque senão o paciente pode acabar ficando com a boca de pato. Com um bocão, né? Isso. E tem pacientes que, às vezes, querem muito preenchedor. Eu não faço mais que 1 ml de preenchedor no lábio, por exemplo, na mesma sessão. Porque mais que 1 ml eu acho que é muito. Primeiro eu quero que o paciente se olhe. Daqui 15 dias, mais ou menos, é quando o produto já assentou no lábio, ele já está bem... bem colocado. Você já fez os movimentos com o lábio, ele já assentou, ele já está ali onde ele vai ficar. Então, ele já está estabilizado, ele não vai mudar
você vai pensar assim, ah, não, já vai desinchar ainda, não vai? Não. Com 15 dias ele já desinchou o que tinha que desinchar, o produto já está bem acomodado na região, e aí você pode chamar o paciente para o retorno e aí entender melhor a expectativa dele, se ele gostaria de mais, menos, porque tem gente que pensa, né, colocou demais, tem como tirar? Tem como tirar, a gente trabalha com a hialuronidase, mas assim, não é tirar um pouquinho, tira tudo. Tá? E espera aí uns 2, 3 dias, pelo menos, para você fazer a nova aplicação do preenchedor. Então tem como tirar o preenchedor? Tem como tirar o preenchedor. Você aplica o preenchimento, o paciente, não gostei, ficou ficou muito grande e tudo mais. Aí você vai lá, aplica a hialuronidase e ela consegue remover mas tira tudo, tá? Não tem como aplicar, eu vou tirar só um pouquinho e tudo mais. Não, ele vai tirar, vai degradar todo o produto. Exatamente. E tem idade, uma idade ideal, assim, eu tenho, sei lá, 18 anos, quero fazer. Posso? Pode fazer, sim. O preenchedor pode? Pode, Tudo vai depender da expectativa, desde que o paciente seja maior de idade, né? O ideal é que ele entenda como é que funciona, que tire todas as dúvidas, para a gente entender a expectativa do paciente também, né? Tem que ver o que ele quer com isso. Um paciente de 18 anos, ele não tem perda de colágeno ainda, não tem pele flácida, né? Sim. Mas ele tem alguns detalhes que às vezes incomoda. Por exemplo, o lábio torto, a sobrancelha uma mais alta que a outra, uma olheira muito profunda. Existem pacientes que têm olheiras profundas já desde muito novos, né? E a gente consegue amenizar, suavizar através desses procedimentos. Através dos procedimentos. Entendi. Então, assim, não tem uma idade, mas a gente sabe que o Botox, ele não é corretivo, né? Não, o Botox não é corretivo, ele é preventivo. Na verdade, assim, ele vai suavizar as linhas que você já tem. Em alguns casos, quando as linhas são bem fininhas, bem superficiais, as linhas acabam sumindo, né? Mas não são todos os casos e não adianta o paciente vir para o consultório achando que somente com Botox vai tirar todas as linhas de expressão que ele já tem. Que vai resolver o problema. Que vai resolver o problema, mesmo porque essas linhas já são estáticas, elas não estão ali ainda temporariamente. Sim. Ela já quebrou a parte da pele ali, então ela já está com aquela marca, né? Sim. Então, a partir do momento que você faz o Botox, ele vai parar de continuar marcando, mas a linha, com certeza, ainda continuará lá. Em alguns casos, essa linha vai suavizar. A maioria dos casos, as linhas suavizam, mas sumir, elas não somem. Para essas linhas, a gente trabalha com os fios lisos, né? Os fios de PDO. Os famosos fios de PDO, que servem para produzir colágeno, né? E, inclusive, volumizar aquela região ali para preencher, né? A parte da pele que já foi danificada, certo? Então, a gente coloca o fio de PDO lá e a produção de colágeno vai ser ao longo do tempo. Sim. Então, assim, a gente faz a aplicação do Botox, tá tudo paradinho, e aí sim a gente vai entrar com a colocação do fio. Mas não é de imediato, né, o resultado? Não, o resultado não é imediato. O preencher, que a gente trabalha com alguns tipos de fios, né? Tem os fios lisos, convencionais, individuais, né? E tem os fios filler, que são 10 fios em um só, e ele serve para preencher, né? Ele já preenche e estimula a produção do colágeno. Durante quanto tempo ele vai ficar produzindo colágeno? Em média, 12 meses, tá? Mas assim, tudo vai depender... É bastante tempo, mas tudo vai depender de quão profundo tá a sua linha de expressão, entende? Tudo depende de cada paciente, por isso que a gente sempre frisa que a avaliação é a mais importante, assim, a primeira avaliação para você entender a necessidade do teu paciente, a expectativa que ele tem e explicar a necessidade da quantidade de produtos, né? Tem gente que fala assim, para fazer os fios na região da testa, para as linhas estáticas na testa, glabela e na região dos olhos, eu sempre falo para o paciente, o ideal é que ele esteja com o Botox fazendo efeito. Porque você coloca os fios para eles ficarem naquela região e produzirem colágeno ali. Se você tem uma movimentação facial, os fios vão
acabar movimentando dentro da pele. Tá. Entende? Então, o ideal é que você esteja com botox, para não movimentar o fio e ele não produzir colágeno numa região que não tem necessidade. Sim. Então, o ideal para isso que a gente fala para o paciente, ó, tem que fazer o botox antes de fazer os fios. Então, a gente faz o botox, aí ali com 10 dias, mais ou menos 15 dias, o paciente retorna para ver como é que tá o botox dele, e aí a gente já faz a aplicação dos fios. Ah, então sabe quando a pessoa faz aquele brabinho, o brabinho, e forma aquela linha no meio? Sim, aquele lá, vinco. tem muita gente que faz botox e não sai, então o ideal seria colocar fios também. Sim. Fazer sempre um tratamento com Um mais combinado. coisa, um combinado. Um combinado. Hoje em dia, muita gente chega no consultório reclamando, né? Ai, meu rosto tá caindo, quero muito tratar o bigode chinês e etc. O bigode é uma coisa que eu gosto de fazer um tratamento associado. Sim. Né? Eu gosto de... A gente tem, além dos fios e do botox, dos preenchedores, né? Ou melhor, além dos fios de produção de colágeno, só a gente tem os fios de tração, né? Que também ajudam a tracionar a região para suavizar algumas linhas, né? Por exemplo, os fios de PDO, os espiculados, eles servem para tração. Né? Então, quando você usa um fio de tração, você consegue dar um lifting facial. Você consegue levantar um pouco a pele que já está caindo. Né? Ah, cada quanto tempo tem que fazer o fio de tração? Uma vez por ano já é suficiente. Porque com 8 meses, mais ou menos, o fio ele degrada. O fio que a gente usa, ele é reabsorvível. Então, ele vai se degradando com o passar do tempo. E conforme ele vai se degradando, vai produzindo colágeno. Ah, então esse fio também especulado, ele também produz colágeno? Também produz colágeno. Serve também para produção de colágeno. Tá, porque além dos fios, a gente tem outros artifícios que produzem colágeno, né? Porque muita gente toma colágeno. Sim, mas ao tomar colágeno já se sabe que não tem muito efeito, né? Não é a mesma coisa que você fazer uma aplicação. Então, a gente trabalha com hidroxiapatita de cálcio, né? Que é um estimulador de colágeno que a gente aplica numa camada da pele, uma camada interna da pele, né? E ele é diluído em soro, né? Então, vai inchar? Vai inchar. É normal, é natural. A gente vai injetar algo embaixo da pele, né? Que vai acabar inchando. Essa é uma dúvida também. Que muita gente, às vezes, quer fazer o procedimento. Ah, eu tenho uma formatura, um casamento. Vai lá 15 dias antes. Não, né? O ideal não é fazer em cima da hora, mesmo porque o resultado não é imediato, né? Os fios espiculados, que são os de tração, que você consegue um lifting na hora, né? Mas até a acomodação dos fios embaixo dentro do tecido, demora aí uns 15, 20 dias, ele vai dar uma soltada, a gente diz assim, né? Porque a gente estica bastante e aí ele vai ficar esticadinho. Conforme a gente conversa, a gente se alimenta, a gente movimenta, acaba movimentando o rosto, né? Sim. Então, esses fios, eles vão se acomodar de acordo com a nossa rotina, o nosso dia a dia também. A gente não vai colocar o fio e ficar uma estátua. Sim. Então, esse fio, ele vai se acomodar ali embaixo e vai dar uma soltadinha. Tá? Então, esse é o que a gente consegue dizer que a gente tem efeito na hora, assim, né? E os preenchedores também. Mas para bioestimulador de colágeno, para melhorar a qualidade de pele mesmo, não adianta esperar que vai ser do dia para a noite, que não é assim. Vai, né? Não, demora aí em média 60, 90 dias para você ver um resultado legal com ele. Pode ficar meio roxinho, inchado? Pode sim, pode ficar roxo, pode ficar inchado, né? Na região, é normal, extremamente normal. Tá? Na região onde a gente faz o pertuito, né, que é o furinho para entrar com a cânula para fazer o procedimento, é normal acontecer um pequeno sangramento e ficar roxinho, sim, é normal. Tanto para os bioestimuladores de colágeno, quanto para os fios de sustentação, para os fios de preenchimento, botox, todos eles podem ficar roxos. Todos eles, a gente usa para os fios, a gente faz anestesia, né, com a agulhinha do botox. Quando a gente aplica o botox, pode acontecer de ficar roxinho, de acertar um vasinho, né? Na anestesia que a gente faz extraoral para fazer os fios, a gente também vai anestesiar com a mesma agulhinha de botox, então a gente pode acabar pegando um vasinho, né?
Onde a gente faz o pertuito, a gente vai fazer um buraquinho para entrar com a cânula, então o buraquinho é um pouquinho maior do que a agulhinha, então também vai ter um sangramento, então é normal, né, que o paciente fique roxo e sangre. A gente sempre fala pro paciente, né, a partir do momento que ficou roxo, tem que usar muito protetor solar, usar um iridoide, não sair no sol. Tem alguns para não manchar, para evitar o manchamento da pele, porque acaba manchando. E aí acaba já estimulando o paciente ainda a usar o protetor solar, porque ele já fica com receio. Tô fazendo procedimento estético para melhorar, pode manchar, começa a usar o protetor. Sim. E aí você começa a estimular um hábito nesse paciente, né? Ele vai começar a usar com frequência. Então, não dói para fazer os procedimentos, né? Tudo não dói, tudo anestesiado, tudo anestesiado. Até para fazer o Botox, a gente usa um anestésico tópico extraoral, né? Usa também um Viber junto, que ele vibra para dar uma distraída. É maravilhoso, distrai um pouco o paciente, né? Porque às vezes a gente acaba sentindo um pouquinho, né, do líquido, do Botox, mas é mínima coisa, muito pequenininho. Os procedimentos são todos seguros. E em média, assim, quanto tempo dura os procedimentos? Tem uma média, assim. Tudo depende do seu organismo, né? Cada paciente tem uma rotina. Por exemplo, tem gente que faz atividade física intensa. Então, aquela pessoa, o metabolismo dela é muito mais acelerado do que das outras pessoas. Então, esse metabolismo vai acabar acelerando um pouquinho mais o processo de finalização do produto. Né? Por exemplo, o Botox. Todo mundo fala, dura 6 meses? Não dura 6 meses, a gente sabe. Na primeira aplicação pode durar ali uns 5 meses, mais ou menos. Mas o natural que dura é aí na faixa de 4 meses, né? 5 meses. Essa é a durabilidade do Botox. Do preenchedor, em média, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Também depende de cada área que você vai usar o produto. Por exemplo, tem produto específico para lábio, tem produto específico para volumizar, tem região do malar, do masseter, né, para contorno de mandíbula, que você usa um produto um pouco mais coeso, né, então ele vai durar um pouco mais, né, mas tudo depende do produto mesmo. Os fios de sustentação, eles produzem colágeno ali por 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Apesar do fio se degradar ali com aproximadamente 8 meses, dele já ter se degradado, ainda continua produzindo colágeno no nosso organismo. Então, o ideal é a reposição do produto ali com 1 ano de pós-procedimento. E mudando agora de saco para mala, né? Vamos falar da sua outra especialidade, que é o tratamento de canal, que a Tami é endodontista, né? Que é o tratamento de canal, para quem não sabe. E uma pergunta que todo mundo tem medo: canal dói, Tami? Na verdade não, o tratamento de canal em si não dói, né? O que dói é a cárie. Você tem a dor de dente, né? Isso é o pavor dos pacientes. É sentir aquela dor de dente. Né? Quando o paciente chega no consultório, a gente vai fazer anestesia, né? E a partir da anestesia, o paciente já não sente mais nada. Né? Porque o paciente chega com medo de que o procedimento em si vai doer. Mas a gente tem aí N anestésicos e técnicas anestésicas, né, para aliviar a dor desse paciente que tá sofrendo. Então, o problema da dor é a dor de dente que o paciente sente antes de procurar ajuda. Que né? Essa é uma dor terrível. Que é a dor terrível, que fica ali uns 2, 3 dias, é uma dor pulsátil, né? Os pacientes falam, parece que meu coração tá batendo na boca. Né? Então, assim, é o que a reclamação geral é essa. Eu tô com muita dor de dente, eu não posso tomar água quente, não posso tomar água fria, tudo dói, lateja, a dor não passa, fica doendo horas, às vezes nem com remédio a dor não passa. E aí a gente já sabe que o paciente tem que tratar canal. Tem alguns casos também que o paciente está sentindo sensibilidade, né? Tá com exposição radicular, alguma coisa, uma cárie mais não tão profunda, né? Porque o que é o tratamento de canal, né? O tratamento de canal é quando a cárie entra em contato com a polpa do dente, que é o nervinho que fica ali. A gente tem nervo na porção coronária do dente, que é essa parte
branquinha do dente que a gente enxerga, Sim. certo? E também tem o restante da polpa que fica dentro das raízes. Então, quando a cárie entra em contato com a polpa coronária, o paciente vai começar a sentir dor. Quanto mais perto da polpa tiver a cárie, mais dor o paciente sente. Às vezes o paciente está sentindo dor, não é uma dor pulsátil, né? Não é uma dor absurda e já acha que tem que fazer canal porque está sentindo dor. Então, tudo vai depender da avaliação que a gente fizer, né? Sim. Existem casos que a cárie ainda não chegou, não entrou em contato com a polpa dentária. Então, só uma restauração já bastaria. Sim. Entendeu? Ou então uma exposição radicular, que ali escova com muita força, ou tem apertamento dentário, acaba expondo um pouquinho da raiz, ali também vai dar um pouco mais de sensibilidade. Sim. Então, a gente faz um recobrimento, né? Pode ser cirúrgico, depende se já tem desgaste da coroa e vai ter que acabar fazendo uma restauração ali naquela região, acaba aliviando, né? Mas, normalmente, quando a cárie entra em contato com o nervo, não tem outra saída. Não tem o que fazer. Tem que fazer o tratamento de canal, porque uma região totalmente inervada, tem muito vaso sanguíneo ali. Então, a bactéria entrou em contato com o sangue, ela vai se espalhar em toda aquela região. A gente não tem, assim, uma chance de salvar esse dente, né? A salvação desse dente é manter ele em boca fazendo tratamento de canal. Sim. Porque antigamente as pessoas começavam com dor de dente, iam no dentista e fazia a extração, arrancava o dente. Né? Infelizmente. Era muito caro, porque não fazia, né? Então, antigamente era... Porque não tinha tantos profissionais assim também que faziam. Os poucos que tinham acabavam cobrando caro. Então, o mais prático, na época, era fazer a extração. Sim. Né? Hoje, não. Hoje, a gente faz os tratamentos de canal com muita segurança. Tem uma dúvida também que muita gente chega no consultório e fala assim, mas eu nem estava com dor e tive que tratar o canal desse dente. Nem sempre sinônimo de dor é canal. Né? Nem sempre os dentes que precisam de tratamento de canal tem que estar doendo. Sim, não necessariamente, por exemplo, né? Vamos supor, esse dente já doeu algum dia, provavelmente, né? Ou então ele foi tendo uma degeneração pulpar, a polpa foi morrendo aos poucos, né? E necrosou. E aí você tem coleção de bactéria lá dentro. Então, radiograficamente a gente consegue ver isso, né? Às vezes o paciente fez uma restauração há muitos anos atrás, a restauração ainda pode estar legal, né? Mas na época o nervo já estava necrosado. Então, radiograficamente, a gente consegue ver isso. Olhando para o dente, você olha para o dente e fala assim, nossa, mas não tem cárie, não tem nada. Sim, tudo bem, mas dói, você não está doendo e nem nada. Mas você olha na radiografia e você vê que tem uma lesão muito grande no ápice desse dente. Sim. Significa que tem coleção bacteriana. E o fato de ter bactéria lá dentro é extremamente perigoso. As pessoas pensam assim, mas não dói, eu vou fazer daqui a um tempo, quando... Vou esperar. Agora eu tô sem grana e tal. Eu falo pro paciente, o ideal é fazer o quanto antes. Sim. Porque o mesmo sangue que passa no teu dente é o sangue que passa no dedinho do pé. Então, essa infecção que você tem dentro do dente, essa coleção purulenta, ela pode se tornar um pouco agressiva, né? E como ela está circulando pela corrente sanguínea, ela pode parar em pontos que a gente não gostaria. Por exemplo, pulmão, coração. Tem uma doença super grave, que é a endocardite bacteriana, que é causada por bactéria dentária. Né? E muita gente não sabe, desconhece, né? Sim. Muita gente não sabe, deixa, não tá doendo, não tô sentindo nada, vou fazer depois. E às vezes, acho que não precisa. E às vezes você abre a boca do paciente, quando você vai analisar, você não analisa só o dente em si, você analisa a gengiva, você analisa cor, volume gengival. Então, tudo isso entra na avaliação. Então, o mais importante em todas as áreas da odontologia, você precisa de uma avaliação inicial, uma avaliação bem feita. Alguns exames talvez sejam necessários, por exemplo, uma radiografia panorâmica, uma tomografia, são exames complementares que a gente tem aí para nos auxiliar sempre, para cada vez oferecer o melhor tratamento para o paciente, para a gente ter certeza do que está fazendo, entende? Sim. Tem uma história, né, de uma artista que teve um problema, que foi uma bactéria... que foi pro cérebro, né? Sim, por causa de um tratamento dentário, de canal, então tem que cuidar, gente. Tem que cuidar bastante. Sério. Porque tratamento de canal é sério. É muito sério. Principalmente por causa dessas questões bacterianas, dessas infecções aí. Né? Que as bactérias... A gente tem no organismo bactérias boas, né? E aí acabam... Que serve para fazer o equilíbrio do nosso organismo. E aí...
elas não conseguem dar conta de brigar com a bactéria ruim que está lá instalada naquele dente. E aí vai andando e acaba parando onde não deveria. Sim. Mesmo porque às vezes você olha dentro da boca e tem uma fístula, né? Que é uma bolinha de pus. Às vezes o paciente fala, de vez em quando incha, de vez em quando some, mas ela tá sempre ali. O que acontece é que às vezes ela se oblitera e aí ela acaba inchando. Mas normalmente ela continua ali, aberta e drenando o pus todo santo dia. Só que o paciente já não vê, não é uma coisa que consegue ser visto assim, pelo paciente em casa no espelho, né? Por quê? Porque se mistura com a saliva, então ele acha que não tem nada, que tá né? tudo bem, que tá tudo bem. De vez em quando incha, mas não dói. É só a minha gengiva, às vezes pode ser uma afta, alguma coisa, acaba confundindo e deixando passar, né? Então, sempre quando o paciente, eu falo assim que quando o paciente tem que qualquer coisa diferente que acontece na boca, o ideal é que ele procure um consultório para tirar dúvida, pra gente ver se tem algum probleminha, se não tem. E o tratamento de canal também, ele escurece os dentes? Olha, o tratamento em si não. Mas existem alguns fatores, assim, por que eu preciso fazer tratamento de canal? Tem pacientes que precisam fazer tratamento de canal porque precisa repor a estrutura dentária. O dente já tem muita restauração muito grande, é um dente do fundo, que é um dente de mastigação forte, que a gente usa ele muito. Então, para reabilitar esse dente, para fazer um dente novo ali naquela região, às vezes a gente precisa tratar o canal, né? Então, se ele foi tratado o canal e não foi bem limpo a cavidade pós-tratamento, né? Limpar o cimento endodôntico que a gente usa, se você não remover todo ele pode acabar ocasionando manchamento dental, tá? Mas tem outros fatores aí. Por exemplo, tem paciente que chega no consultório que tem que fazer canal porque estava jogando futebol, jogando basquete, acabou batendo a boca, né? Sim. E fraturou o dente. E aí tem fraturas que são menores, que não acometem ainda, não acontece a exposição pulpar, né? Do nervo. E as fraturas menos severas, né, que só quebrou um pedacinho, a pontinha do dente. Mas o trauma em si já é suficiente para acontecer, às vezes, uma hemorragia interna ali. Então, o sangue vaza dentro da coroa. E como o nosso dente é muito translúcido, acaba acontecendo esse manchamento dental, tá? E através das cáries também, né? Porque a polpa, como ela tem sangue, então ela libera íons de ferro, né? E aí, em contato com as bactérias também produzem gases, né? E aí os gases das bactérias que as bactérias produzem em contato com o ferro também pode acabar manchando o dente. Então, assim, são um conjunto de fatores, né? Quanto tempo você, se for por trauma, né? Há quanto tempo você acabou batendo o dente, né? Faz quanto tempo que ele está escurecido, ele muda de cor mesmo. E é natural que todos os nossos dentes mudem de cor ao longo do tempo, mas não é uma mudança de cor significativa, né? Quando é do tratamento de canal, a mudança de cor ela é mais significativa. O dente fica bem diferente dos outros, né? Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados aí na hora de fazer a limpeza e desinfecção do dente e na hora de finalizar também, antes de fazer a restauração, que é limpar bem a cavidade, cortar a guta percha mais profunda, né? Que é a massa que veda o dente depois do tratamento, para evitar que o cimento fique exposto ali na parte coronária do dente e acabe manchando esse dente. Então é isso. Obrigada, Tami, por esclarecer aí as dúvidas para todo mundo, porque tratamento de canal é uma coisa que as pessoas têm medo de fazer, muito medo. Elas chegam no consultório, às vezes, com muita dor, e daí a gente fala, vamos tratar o canal. Não, tem que esperar isso aqui passar, e daí vai deixando, daí toma um remédio, passa a dor, não volta, porque tem medo. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para não ter nenhum tipo de problema maior aí, né, e hoje em dia as técnicas avançaram muito, né? Tanto as técnicas anestésicas quanto os próprios anestésicos. Então, a gente consegue um alívio de dor do paciente em questão de menos de 1 minuto, assim, muito rápido. E tem um detalhe também. Antigamente,
tratava esse canal em várias sessões. Várias sessões. Hoje em dia a gente consegue fazer em sessão única. É. Às vezes, quando começo a me apegar no paciente, já tô dando tchau pra ele, porque é só uma sessão. Eu vejo os pacientes normalmente uma vez só. Porque hoje em dia a gente consegue. Tem muita tecnologia, localizadores apicais, motores rotatórios. Então, você consegue fazer o tratamento mais rápido. Sim. E com muita segurança. Sem precisar ficar fazendo troca de medicação. O paciente ficar indo no consultório a cada 15 dias, 20 dias. Ficar indo várias vezes para tratar um canal. A Tâmara, ela nem se apega aos pacientes, porque chega, vai e já... E já vai embora. Mas porque hoje em dia o corre-corre até os pacientes mesmo. Das pessoas, né? As pessoas não têm muito tempo para ficar indo no dentista. Então, se você puder resolver o problema dele em uma sessão só, melhor. Sim. Né? É um tratamento um pouco demorado, varia de 1h, 1h30, 2 horas, né? Mas pelo menos o paciente já sai com o tratamento de canal concluído. O pós-operatório é um pouquinho chatinho, né? Que é natural que fique um pouco dolorido, porque é como se fosse uma cirurgia interna, né? Mas com a medicação, seguindo os cuidados, pode trabalhar normal, pode fazer tudo normal. Só a gente pede para evitar de mastigar alimentos mais firmes em cima do dente, para evitar de ficar judiando dele, coitadinho. que acabou de sair do procedimento, né? Mas assim, são 2, 3 dias de desconforto e tomando a medicação, esse desconforto fica bem aliviado, assim, quase não sente, né? E depois de 3 dias já tá tudo certo, tudo normal. Então, para você que sente essa dor ou que acha que tem que tratar um canal, a gente tem aí, na Faciale, à disposição, a doutora Tami, também com os procedimentos de harmonização facial, né? Sim. Que, inclusive, eu já fiz vários e não vou parar, gente. Isso daí é um vício, sabia? É um vício bom, né? É um vício maravilhoso, porque além de você estar cuidando de você, né? Você tem a tua autoestima melhorada. E daí você, na verdade, assim, todo mundo vai envelhecer, né? Mas vai envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade, né? Porque ficar... Envelhecer se cuidando, se olhando no espelho, se gostando, né? Isso aí. Não adianta só cuidar do corpo, se não cuidar da autoestima também, né? É autoestima muito importante. Sim. E é isso, gente. Beijos e até a próxima. Muito obrigada. Até. Obrigada, Tânia.